cumprimentos com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias. Eu quero ler no capítulo do texto em apreço, Romanos, capítulo 1. Como a minha participação é edificação, eu quero falar-lhes das edificações improváveis pela graça. Romanos capítulo 1, os irmãos obviamente já leram, releram. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado e apóstolo, apartado para o Evangelho de Deus, o qual antes ele prometera mediante seus profetas nas santas Escrituras, a respeito do seu Filho, que nasceu segundo a carne, da descendência da casa de Davi, que foi manifestado como Filho de Deus, com poder e pelo Espírito Santo, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e o apostolado entre todos os gentios, para que eles obedeçam mediante a fé em seu nome. Amém? Queiram estar sentados, por gentileza, aqueles. Enquanto agradeço a Deus por mais uma oportunidade e a honra de poder participar desta EBO, e quando recebi o cartaz, me senti mais pequeno ainda e, no mesmo tempo, mais honrado pelos pastores e os nomes que ali estão. Então, agradeço ao pastor Levi por esta honra. Que Deus abençoe seu ministério, sua família, pastor Elionai. Em nome deles, todo este ministério, os companheiros, pastor Nicodemos, que dispensa comentários, meu amigo, que por meio dele, Deus me deu o privilégio de conhecê-los. Ao André, por André, meu amigo, filho do coração, o carinho da receptividade e ainda a alegria de rever Abraão, a Jeane, são meus amigos de infância, eles moram aqui em São Paulo, sabendo da minha estada aqui, se deslocaram de tão longe para me ver e ouvir a palavra. E a alegria de conhecer também o cantor nordestino, o medor de cuscuz, né? E macaxeira. É muito bom estar entre vós. Queridos, eu quero ser bem sucinto, não passar do previsto. Portanto, com base neste texto e no contexto como um todo, trazer-lhes uma experiência bíblica notória, nada novo que não seja bíblico, mas buscando edificar as nossas vidas. O interessante é que, quando nós lemos as cartas, epístolas paulinas, nós vamos observar a ênfase que Paulo dá à graça aos romanos, quando ele defende, ele apresenta o apostolado, o ministério. Éfeso, quando abrange
O interessante é que, quando nós olhamos a contundência, a etimologia da palavra graça, ela nos confronta com alguns procedimentos. Como seres humanos, nós buscamos muito a perfeição dos outros. E não está errado, obviamente. A palavra graça, na sua etimologia, é uma dádiva recebida por alguém ou doada. Favor imerecido. Então, quando nós olhamos, ela torna-se para o nosso contexto um contraponto, na maioria das vezes. Porque nós, como seres humanos, costumamos dispensar a graça em gotas. Mas quando nós vamos do Gênesis ao Apocalipse, ela age totalmente diferente. Seres humanos como nós, valorizamos as pessoas, aplaudimos-as, elogiamos pelo que elas nos apresentam no tocante à importância, seja social, seja na beleza, seja no dinheiro, na riqueza. Quanto mais as pessoas apresentam essas importâncias, suas qualidades altas, são mais aplaudidas, mais valorizadas e têm mais oportunidades. O interessante é que quando nós olhamos a graça, ela vem ao contrário. Se você olhar do Gênesis a Apocalipse, as maiores manifestações dela é aonde ninguém espera. É aonde ninguém teria coragem de edificar alguma edificação. É aonde ninguém tem coragem de investir. É aonde ninguém vê futuro, a graça vem. Eu quero tomar alguns pontos bíblicos que eu quero acreditar que nenhum de nós, como pastores, presidentes regionais, você não teria coragem de fazer essas edificações. Se nós observarmos desde o capítulo 3 do Gênesis, você vai observar que aqui começa a queda, a decepção do ser humano. Você vai ler até o último versículo do capítulo 5. Você vê um afastamento, um distanciamento do homem de Deus. Quando a gente lê o capítulo 6, quando você lê a epígrafe, já se assusta. A epígrafe fala de uma corrupção generalizada. Quando tudo se diz generalizado, está no todo. Ninguém escapou. Todos foram degradados pelo pecado. A ponto que a Bíblia diz que Deus se arrepende. Entristece de ter criado o ser humano. Porque o pecado cheirou mal, o comportamento humano, as atitudes humanas cheirou mal aos olhos de Deus. Aí Deus diz: vou destruí-los. Me arrependo deles, de havê-los criado.
Quando você chega no versículo 8 do capítulo 6, você vai ver lá. Veja que o capítulo 6 começa com um geral, todos. Mas, no meio da destruição predita, o versículo 8 diz: Noé achou graça. No meio do caos, a graça vai, e Deus diz: eu vou continuar acreditando neles. Pela graça. Eles não merecem. Aleluia. Mas eu vou dar este presente a eles. Capítulo 8, saem eles da arca, 8 almas para a preservação nossa. Deus dá uma nova oportunidade. Faz uma nova aliança. E diz: cresçam, enche uma terra. Capítulo 11, decepção. Deus desce para ver a intenção, decepção. Ele poderia dizer, mas no capítulo 12, a idolatria permeava. Segundo a história entre linhas extrabíblicas, dizem que a própria família de Terá vivia da idolatria, a corrupção, o caos, o marasmo. Então foi no meio desse marasmo que vem Deus e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pois, em síntese, em ti serão benditas todas as famílias. Ou seja, a minha graça vai alcançar todas as famílias da terra. Nós vamos para o capítulo 37 do Gênesis. Uma das histórias mais comoventes que eu já li na Bíblia. A história de Jacó. Mas entra 2 nomes que protagonizam a partir daqui. E é sobre aqui que eu quero me ater. Você percebe que aqui aparece José. Quem de nós não investiria em José? Quem de nós não edificava em José? Pelo seu testemunho, a sua fidelidade, a sua história. Quem de nós não separaria José para o ministério? Sonhos, revelações, escolhas, digno de aplausos, a ponto que gerou ciúmes. E quando vai ao encontro dos seus irmãos, eles dizem: vamos matá-lo. Rubi interveio, colocaram-o numa cisterna. Vem a caravana de ismaelitas. E aqui surge um novo personagem. Judá. A Bíblia diz que Judá foi o idealizador. Ele disse: se nós vendermos ele, o que adiantará para nós? Que lucro vamos ter? Então vamos vendê-lo. Se nós vendê-lo, temos lucro. Matar não temos. Deu a ideia e foi aceita. O primogênito não estava, venderam José. José desce para o Egito contra a vontade, íntegro. E Judá vende, dá a ideia de vender o irmão. Eita Deus. Ainda dá a ideia. E quem vamos dizer ao pai? Nós diremos que um animal feroz o destroçou.
idealizou a mentira e a venda. Fizeram-o, mataram o animal, sujaram a túnica e voltaram para casa e entregaram a veste de sangue ao pai e disseram: o animal matou teu filho. E o pai quase morre. No nosso contexto, embolou pelo chão, chorou, lamentou, e o pior, e eles vendo o sofrimento do pai. A família quase destroçada, e eles vendo, e não tiveram coragem de se quebrar. O capítulo 37 do Gênesis termina com uma reunião fúnebre. Jacó querendo morrer, a confusão, a tristeza. Aí o capítulo 38 entra só para diferenciar. Veja que a história muda. Capítulo 37 tira José, tira Jacó, termina com a crise. E o capítulo 38 destaca Judá. O capítulo 38 começa dizendo: naqueles tempos ou nos dias, nesses dias de crise que a família estava vivendo, Judá dá um golpe. Resolve sair de casa, deixar seus irmãos e deixar o pai na hora que o pai mais precisava da verdade. Ele desce para Canaã, um agravante, que a tradição dizia que eles não poderiam viver entre os cananeus, porque era rota de destruição, o próprio Deus já havia determinado. E eles descem para lá. Ele desce e vai viver entre os cananeus, a mesma coisa de desviar-se. Vai viver entre os cananeus, vive, faz amizade, e deixa o pai em sofrimento, em dor, abandonou, acrescentou dor, e vai para Canaã. Vai acrescentando erros. Chega em Canaã, quebra outra tradição familiar. Quer casar? Era comum voltar para a casa do pai, para cumprir o preceito, não casar com pessoas de outras nações e nem pessoas estranhas. Eles casavam dentro da própria família para evitar a mistura. Ele nem faz isso, ele casa com uma cananeia, doendo mais o coração do pai. Hoje que nós estamos numa pós-modernidade, em um contexto social avançado, ocidental, nada pejorativo, só testemunho, mas nós que somos pai, criamos nossos filhos na igreja, quando ele se desvia e casa com uma pessoa que não é da fé, a gente entristece. E aqui era pior do que hoje, porque era tradição familiar, era tradição hebraica, ou hebreia. E ele casa com uma cananeia, morando em Canaã, e fica afastado da casa do pai. Gera 3 filhos. Os filhos crescem em Canaã. Filho de hebreu, vivendo em Canaã. Outro erro. O filho mais velho cresce. E o pai era quem escolhia com a noiva ou a esposa do filho. Era comum, como Abraão fez, vai buscar esposa para... O comum era, mesmo ele ter cometido esses erros, ele ter ido à casa da família do pai e escolhido mulher para o seu filho. Mas não, ele escolhe uma cananeia e casa o primeiro filho com uma cananeia chamada Tamar. A Bíblia diz que o menino era hebreu, mas não era crente. Filho de hebreu, neto de hebreu, mas cresceu no meio dos cananeus, não tinha atitude de crente. A Bíblia diz que ele não temia ao Senhor, fazia o que não agradava, e Deus vem e o fere. Então, pela lei do irmão seguinte, que depois a gente conhece como a lei do levirato, esta moça teria que estar protegida.
Porque desde o momento que ela casou com o filho de Judá, a obrigação de cuidar dela até a morte era dele. E como ela morreu sem filho, a lei dizia, o segundo, na ordem do nascimento, tem que ser dado como marido a ela. Para quê? Para que ele gera filho ao falecido, dê nome, de descendência. Mas o segundo também era filho de hebreu, neto de hebreu, mas não era crente, cresceu em Canaã. E ele sabia, olha a astúcia, ele sabia que, enquanto o primeiro estava vivo, a herança era dividida para 3. E o primogênito tinha a bênção dobrada. Quando ele morreu, agora era 2. E ele era agora a bola da vez. O dobro era para ele. Então, ele sabia que, entrando, assumindo e dando filho ao seu irmão que faleceu, a herança voltava para 3 de novo. Então, partindo desse pressuposto, ele aceitou. Porque não tinha como não aceitar, mas a sociedade aplaudia. Mas quando ele entrava na tenda, ele arrebentava com a moça. Ele tirava o direito legal de ela ter filho e o direito do prazer. Os irmãos sabem o que a Bíblia diz. Ele evitava o coito. Lá fora era dentro era totalmente pior do que o que era fora. Aí a Bíblia diz que Deus viu, veio e o feriu e o matou. Segundo filho morto. Você não vê nenhum registro de Judá consultando o pai. Aí o terceiro era novo. Pela lei, pelo o costume, a tradição, aquela moça tinha que estar ali. Mas aí ela já matou 2. Eu vou escanteá-la, vou dar um jeitinho aqui. Coloca o vestido de viúva e volta para a casa do pai. Isso não era legal. Ela coloca o vestido de viúva, o fardamento que identificava pura humilhação, sem filhos e viúva. Era o ápice da vergonha. E escanteou ela e mandou ela para a casa do pai. Não é assim que muitas vezes a gente faz? A graça não faz isso. A graça de Deus não escanteia ninguém. É que a gente libera em gotas. Você já pensou o que seria daquela mulher samaritana? Vai chamar teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Já tivesse 5 e o que agora tem não é teu. Você acha que ela ia, no nosso tempo, ela ia ter a oportunidade, pelo menos, para cantar um hino? Graça é total. A gente que dá de gota em gota. A gente que dificulta. Que edifica em quem a gente vê e quer. Mas a graça de Deus não é por aí. Senão nós não estávamos aqui, senão eu não estava aqui, senão você não estava aí. Ele escanteia a moça, gente. Uma cananeia, fora de todos os parâmetros hebraicos, fora de todas as perspectivas de vida. Ela vai para a casa do pai. É aqui que é difícil entender Deus. Judá deixou o pai em dificuldade, mentiu, vendeu o irmão, escanteou a inocente, desviou-se, vamos dizer no contexto nosso, vai morar entre os cananeus, e pior que ele vai crescendo. A Bíblia mostra que ele vai enriquecendo em Canaã. Se torna um grande produtor de animal, um agropecuarista. Se torna celebridade em Canaã, porque, segundo comentaristas, só quem usava o selo, o cordão no pescoço e o cajado,
eram pessoas importantes, nem todo mundo poderia usar, isso era garantido, isso era adquirido por quem conseguia um alto nível. E Deus parecia que não estava vendo. Vai dando corda. Diga para quem está ao seu lado, é uma escola, diga, o problema é quando a corda estica. O rolo vai, vai ter uma hora que o rolo trava. Nariz empinado. Vai crescendo. Chega o tempo de faturar. Qual era o tempo de faturar? A tosquia das ovelhas. Era hora de tirar a lã e vender. Aí era o que o criador de ovelhas ganhava em cima disso. Aí isso causava festa na cidade, quando os pecuaristas faziam a tosquia, parava a cidade e a adjacência. Aí a notícia se espalhou, a festa desse ano da tosquia vai ser em Timiná, cidade da humilhada. Judá se esqueceu, o tempo passou, nariz empinado. A minha mãe dizia, filho, quem bate esquece, quem humilha esquece, mas quem é humilhado e apanha. A notícia chega, Judá está vindo aí, vai faturar. Aí a Bíblia diz que Tamar, com tantos anos, vai tomar uma posição ou não? Ela tira as vestes de viúvas pela primeira vez. Isso era arriscar a própria vida. Porque o juiz daquela época era o pai da família, então Judá era o juiz da sua família. Aí ela tira as vestes de viúva, coloca um véu. A Bíblia não a chama de prostituta, salvo engano. A Bíblia diz que ela vai e senta na beira da estrada, porque era comum. Neste período de festa havia prostitutas cultuais, autorizadas, como em parte da Europa ainda você passa. Aquela mulher está ali ao ponto, e a dos templos usava véu, era da religião. Então os homens iam para se divertir e se prostituir. Aí ela senta na beira da estrada, não tem placa dizendo quem era ela, não tem outdoor, não tem pré-aviso, não tem chamada pelo YouTube para dizer eu vou para atrair. Ela só senta com a cara coberta pelo véu. Aí quem é que vem? Passa por uma, passa por duas, nariz empinado. Judá chega de frente e para. Acostumado a vender, a pisar, a abandonar. Quando ele para em frente a ela, olha para ela, nem conheceu, mas ela sabia quem era ele. Deita-te comigo. Ei. O que é que o Senhor vai me dar? Eu vou te dar um cabrito do meu rebanho. Qual é a garantia do meu recebimento? Pede o que quiseres. Ela vai em cima do melhor que ele tinha. Me dá o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Nos nossos tempos hoje era a mesma coisa que dizer, me dá o teu cartão de débito e a senha. Ele vai. Diga para quem está ao teu lado, fica tranquilo. Se foi a graça que te trouxe, quem te humilhou, quem te pisou e achou que estava tudo resolvido, diga, ele vai chegar. Ele vai reconhecer. Eu sei, ele faz o que tinha de fazer, se diverte. E diz a moça, depois eu vou enviar, daqui a tantos dias chegar, em casa eu envio. Mas ela fica com os pertences dele. E volta para casa de nariz empinado.
Chega em casa, diz um amigo, eu conheci uma mulher tal, dá os adjetivos, ela está esperando, pega um cabrito do rebanho, leve para ela e pega os meus pertences. O amigo vai na ponto, procura por toda a cidade e não encontra mais. Passam-se 3 meses. 3 meses. A moça aparece grávida. Eu vou abrir um parênteses por uma experiência que Deus me deu. Veja que foram anos e anos da moça humilhada. E ninguém foi fazer uma visita digna de registro. 3 meses só, 3 meses. A barriga apareceu, o fofoqueiro chegou. Está escrito. Nós somos assim. A gente vê mais os erros do que as virtudes. Quanto de nós não estão morrendo esquecidos? Falar de graça é falar de lembrar de quem ninguém lembra mais. Eu estava pregando no Sul o mês passado. Preguei domingo, sexta, sábado, domingo e segunda em 3 cidades. Ia concluir. Preguei domingo em Novo Hamburgo e ia concluir segunda noite, congresso de missões. E quando eu terminei a noite, o pastor deixou um almoço marcado para segunda, a 10 quilômetros da cidade. Quando chegou na segunda-feira que foram me pegar, o pastor entrou e disse: Bento, eu não estou sentindo ir almoçar. Não estou sentindo, Bento. O que é que você quer comer? Aí eu digo: é peixe, pastor, ou comida chinesa? Ele disse: eu conheço restaurantes bons. E saiu comigo no carro em Novo Hamburgo. 5 restaurantes, todos fechados. Eu até brinquei, eu digo: e aqui o restaurante fecha para almoço? Ele disse: não sei o que está acontecendo. Eu conheço um muito simples. Bora. Cheguei lá, era simples, mas aconchegante. Entrei, sentei, se virmos, sentamos. Daqui a pouco para um carro na porta do restaurante. O jovem desce, barbudo, senta de lado, começa a olhar para mim, pastor, e sorri. E disse: o senhor é o pastor Genival? Sou. Não lembra de mim? Eu disse: não. Ele disse: o senhor já veio umas 3 vezes na minha igreja. Eu fazia parte da juventude. Eu era influente na diretoria. Eu disse: era. Ele disse: é. Eu me afastei, está uns 3 anos. Mas o que aqui houve? O meu pai morreu, pastor. E ele era o esteio. Ficou eu, meu irmão e minha mãe. Então, como eu era influente, como eu não perdia um ensaio, um culto, eu achei que os irmãos iam chegar. Mas ninguém foi me visitar. Ninguém foi me ver. O primeiro mês, o segundo mês. Mas no terceiro mês, a minha mãe disse: acabou o alimento. E eu esperei que alguém ia levar uma cesta básica. Ele não tinha razão, mas era uma realidade. Ele disse: não chegou ninguém, pastor. E eu disse: nunca mais eu vou entrar na igreja. Está com quase 3 anos que eu não entro na igreja, pastor. Ele disse a semana passada, antes de dormir, eu conversando com meu irmão. O meu irmão disse: quando é que tu vai voltar? Ele disse: no dia que o pastor Genival vem pregar de novo. Naquele dia eu não fui convidado pela igreja dele. É a graça de Deus que faz isso. 5 restaurantes foram fechados sem ninguém entender. Quando ele disse assim, a graça chegou. E eu disse: não precisou convite nem congresso na sua igreja, filho. A graça de Deus ainda visita quem ninguém visita.
A graça de Deus ainda edifica quem ninguém tem coragem de edificar. Orei com ele, com o pastor Paulo. De noite ele estava no culto me abraçando. O fofoqueiro chegou, viu o defeito e foi direto contar ao juiz. Judá, tem uma bomba aí. Não é assim, né? É que dizem. Tem uma bomba aí que foi Tamar tá grávida, adulterou. Judá nem pensou duas vezes. Não deu nem direito, não quis nem ouvi-la. Deu a sentença: ela tem que ser queimada. Arranque-a para fora e queime-a. Os representantes vão lá e arrastam-a para fora. Mas só que ele esqueceu que para queimar a viúva tinha que o adúltero estar também juntinho. Deus ainda rela a cara de quem se acha grande na parede, gente. Deus ainda enfrega quem esquece da graça e acha que é por merecimento. Deus ainda bota o pé em cima e diz: quem manda sou eu, quem manda sou eu. Nariz empinado. Eu estava falando com um amigo piloto esses dias. Ele é piloto internacional, que eu sou apaixonado por aviação. E ele viaja, sempre voa para toda a Europa, Estados Unidos, pilotando. E aí, como eu gerei uma amizade, ele é diácono da igreja. E a gente entrou naquele contexto do avião da Air France, que caiu ali no Oceano Atlântico. E aí eu perguntei, o que causou aquilo? Eu achei interessante, eu me lembrei agora. Ele disse: Bento, é que o pitor, que é a válvula que recebe a pressão do ar, ele entupiu. E aí o computador não entendia, não recebe a mensagem, não entendia a velocidade. E quando aconteceu isso, o que é que ocorre? O avião começa a estoar. Ele começa a levantar o nariz e baixar a cauda. E eu disse: e por que eles não perceberam? Bento, primeiro, eles eram inexperientes. Então, quando eles não começaram a perceber, eles aceleravam. Botava força no manche, mas o computador não entendia, porque o nariz estava para cima. Eu disse: e aí? Ele disse: Bento, era só eles terem baixado o nariz. O avião caiu com a bunda no chão, com o nariz para cima. Tem muita gente que vai meter a bunda no chão achando que é alguma coisa. Ei, diga para quem está ao teu lado: é só baixar o nariz. E reconhecer que é a graça. E reconhecer que o nosso ministério é pela graça, não é por merecimento. Arrancaram-a para fora. E ela tem a última chance. Pega o selo, pega o anel, o cordão e o cajado, e diz aos algozes: peguem esses pertences e leve ao juiz, que é o meu sogro, e diga a ele que isso pertence ao homem de quem eu estou grávida. Aí quando chega que ele pega, pela primeira vez, do livro do Gênesis, você vê o homem que costumava botar a cara para cima, pisar, abandonar e vender os irmãos, baixar o nariz. E ele diz: mais justa é ela do que eu. A primeira vez que ele reconheceu eu. Quem merece morrer sou eu. Eu prometi meu filho a ela e esqueci. Quando ele baixou o nariz, a graça veio. Quem separaria um homem como esse para o ministério da gente? Quem acreditaria
que esse homem seria edificado para um grande projeto. A graça veio e quebrou-lo no meio. Quando você começa a ler a partir daqui, do capítulo 39 para frente, toda vez que você vai falar de Judá, você vê Judá chorando e pedindo perdão a José. O homem que vendeu agora estava pedindo perdão. Quando José chamou e disse: Benjamim vai ficar como escravo, e vocês voltem. Aí Judá vem e diz: meu senhor, se meu irmão não voltar, o meu pai vai morrer. Deixa eu no lugar dele, meu senhor. Leira, vai. Edificação pela graça é assim, viu? No dia que você achar que é alguma coisa, não foi a graça que te escolheu. Capítulo 49. Jacó fica velho e chama os filhos para uma reunião para profetizar uma edificação futura. Aí vem tudinho. Aí na hora da reunião, quem faria isso, gente, a não ser Deus, pela sua graça? Vou ilustrar. Jacó diz: Rubem é o primogênito, um passo à frente. Jacó diz: Rubem, tu és o meu primogênito, tu és a força da minha vitalidade, tu és mais turbulento do que as águas nos dias de enxurrada. Mas não é você. Você subiu o leito do seu pai e contaminou. Ficou parado ali. Simeão e Levi, passo para frente. A minha alma não vai entrar na reunião de vocês e nem o meu conselho, porque a espada de vocês é violenta e vocês mataram pessoas inocentes. Judá, 2 passos à frente. Judá, leãozinho que escapou da presa, os teus irmãos vão se inclinar diante de ti. O cetro de autoridade nunca vai sair da tua tenda. A tua mão vai estar sobre os teus inimigos até que venha alto Siló. Deus edifica aonde ninguém teria coragem. O tempo passa. Judá se torna nação. E diga-se, a maior de Israel. Venha a monarquia. Pela monarquia, o povo se corrompe. E vem o cativeiro. O cativeiro leva tanto Judá como Efraim. Porque, olha o que é que Deus faz. Coloca Efraim por José no norte e deixa Judá em Jerusalém. Agora, José, o justo, de um lado, e Judá, o que ninguém acreditava, do outro. Vai os dois para o cativeiro. Aí no cativeiro, quando tudo parecia o fim, aí Deus diz, Ezequiel 37:15, salvo engano. Ezequiel, pois não, senhor. Pega 2 varas de madeira e arranca e corta. Ele vai lá, vou conjecturar como nordestino, vai na mata, corta uma, corta outra. E agora, senhor? Escreve nenhuma. Efraim por José e seus companheiros. E na outra, Judá por Judá e seus companheiros. E vai andando. Agora imagina, Ezequiel com a vara na mão esquerda e a outra na mão direita. E o nome de Efraim por José e seus companheiros. E na outra, Judá por Judá e seus companheiros. Andando, para todo mundo ver. Aí Deus disse, quando teus compatriotas perguntarem o que isso quer dizer, você vai dizer, assim diz o Senhor, a partir de hoje, José e Judá vai ser só um na minha mão, uma madeira só. Eu separaria José para pastor, Judá não.
Mas quem faz isso? A graça. Vai terminar o Velho Testamento. No meio da corrupção. Aí Zacarias começa a gritar. Assim diz o Senhor, capítulo 10, versículo 6. Eu salvarei José. Imagina o profeta. Eu salvarei José e fortalecerei Judá, porque eu me compadeço de quem eu quero me compadecer. Termina o Velho Testamento. Só Deus faz isso, gente. 400 anos de silêncio. Sem sonho, sem revelação. Aí Deus diz: agora chegou a hora da minha graça se manifesta a todas as famílias. Aí vem Jesus, pelo qual, disse Paulo, a graça foi manifesta a todos os gentios, como também o nosso ministério, o nosso apostolado. Aí vem, agora bonita é isso aqui. Se você for bacharelado, for PhD, se você for o cara, a mulher que conhece Bíblia, se você for crente ou não, se você for cético ou não, mas se quiser conhecer o Novo Testamento, vai começar por aqui, por onde eu vou falar, para o capítulo 1 de Mateus. Só para chatear, está aqui. Aí o Espírito Santo inspira Mateus para falar a história da graça. Vai registrar. Aí Mateus começa dizendo: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá de Tamar gerou Perez. Olha que coisa, gente. Talvez se fosse qualquer um, eu vou dizer eu colocava assim. Eu tinha colocado geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu tinha colocado Abraão de Sara, gerou Isaac. Isaac de Rebeca gerou Jacó. Jacó de Lia gerou Judá. Ou talvez eu tirasse Lia, botasse Raquel, gerou José. Aí ele bota Judá de Tamar gerou Perez. Aí o que é que houve? Não entrou Sara, não entrou Rebeca, não entrou Raquel. Quem entra é Tamar. Dá para entender? Quem entra é Judá, na maior história da graça da nossa história. Eu sou. Aí eu acho lindo. Aí veja, Perez gerou Esdrom, Esdrom gerou Arão, Arão Aminadab, aí vai escrevendo, Mateus. Aminadab gerou Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. Aí Davi mata o cabra, fica com a mulher dele e a graça vem. Aí Davi gerou a Salomão, Salomão a Roboão, Abias, Abia, Asa, Josafá, Josafá, Jorão, Gerão, a Uzia, Uzia, Acais, a Ezequias, a Manassés, a Amon, a Josia, Jeconia. Mas acabou depois do cativeiro. Aí começa Mateus escrevendo: Salatiel gerou Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azó, Zadok, Abiúde, a Eleazar, Matã a Jacó, e Jacó a José, e José foi marido de Maria, por onde veio Jesus, o autor por onde a graça vem. Não adianta pregarmos sobre a graça se nós não entendermos o que ela é. Deus não derrama a graça de gota em gota, não. Se Ele derramasse de gota em gota, nenhum de nós estaríamos aqui. A graça é ampla, é de uma vez. A graça é dele, é dele, é dele.
Veja que Paulo aos Efésios disse: vocês não eram nada. Vocês estavam mortos nas vossas ofensas. Vocês viviam segundo o curso deste mundo como os filhos da desobediência. Mas Deus, pelo seu infinito amor em Cristo Jesus, nos deu vida de novo. É pela graça que vocês são salvos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, agora vocês que estavam longe, pelo sangue de Jesus chegaram perto. Aí Paulo vai dizendo: não há mais separação entre gentil e judeu, é um só, porque a barreira foi quebrada, a barreira foi quebrada, a parede foi derrubada pela graça, pela graça, pela graça. Eu acho lindo, eu já volto a dizer. No dia que você for a Maceió, vai na minha casa, vai chupar uma caninha junto. Eu tenho cana no meu quintal. E como vocês são conhecedores, muitas vezes eu estou pregando para 70, 80 mil pessoas na convenção. E isso atrai olhares, queira ou que não. E vai, não vai, alguns grandão batem nas minhas costas. Bento, meu amigo, tu é o cara. Ixi, que a gente fica fofo. E às vezes eu chego em casa todo fofinho. Aí minha mulher diz: como foi o trabalho? Foi uma benção. Ela já sabe. Vai lá na geladeira, tira uma bacia de cana de cascada. Eu sento na mesa, a bacia lá, eu meto o dente chupando cana. E o Espírito Santo vem: não é você, sou eu. É pela graça, filho, não é você não. Pense que é alguma coisa não. Quantas pessoas não encontro por aí que olha para mim e diz: eu não acredito nisso, eu não concordo. Mas o que? Tem tanta gente mais bonitinho que o senhor. Tem tanta gente que prega mais bonito e sabe mais do que o senhor. E Deus foi usar logo o senhor para tudo isso. Eu não concordo. Eu digo: o problema é seu, concordar ou não. É a graça, é pela graça, é pela graça. É pela graça, é pela graça. Então dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Diga: estou nem aí com o que fale de mim. Diga: a partir dessa escola, se tu encontrar alguém do nariz empinado, que não acreditava em mim, que não concorda comigo, com a minha escolha, diga a ele: estou nem aí. É pela graça, é a graça, é pela graça, é pela graça, não é pelas obras. Eu sei que eu não posso provocar aglomeração. Pastor Levi é uma escola, mas está tão gostoso aqui em cima. Eu posso adorar, não posso? Quem foi edificado pela graça, quem foi chamado pela graça, fique de pé, por favor. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui, gente. Compartilha comigo, gente. Ainda isso, é a graça de Deus. Eu sou. Sim, Deus.
A minha graça. Há uma glória de novo descendo aqui entre nós. O Espírito Santo está renovando vidas. Eu profetizo como servo de Deus, há renovo nesta escola, há renovo agora, há renovo no teu ministério, há renovo na tua chamada.